E aí pessoal, tudo bem? Aqui para falar da última rodada do grupo K, que teve o empate animado entre Portugal e Colômbia em 0-0 e a vitória tão importante do Congo por 3-1 contra o Uzbequistão. Bom, esse segundo jogo estava na minha tela dividida, vi daquele de canto de olho, né? E assim, o Uzbequistão começou vencendo, para minha surpresa, num golaço do Shomurodov. E olha, para mim o gol mais bonito da Copa até aqui, uma assistência de carretilha basicamente, o gol por cima do goleiro Passy, foi realmente um golaço. Mas o Congo não conseguiu infiltrar-se na defesa do Uzbequistão durante a primeira etapa, e com uma formação um pouco diferente, né? A gente viu que esse time do Congo tem certa dificuldade de jogar contra seleções fechadas, prefere jogar na transição, prefere se fechar para esse sim contra-atacar, e agora já sabe que está classificado com essa vitória de virada, né? 2 gols do Wissá, ele que marca o primeiro de pênalti, marca o terceiro também, e vai enfrentar na próxima rodada, classificado para o mata-mata, contra a Inglaterra. O jogo da Inglaterra é um jogo que pode ser bem complicado para os ingleses, tá? Porque a gente viu uma Inglaterra que esteve muito complicada quando enfrentou seleções que se fecham bem, e a seleção congolesa é justamente esse caso. Vimos que o Congo, apesar de vencer, não convenceu contra um Uzbequistão mais fraco, né? Mas quando jogou contra as duas melhores seleções do grupo, mesmo que tenha perdido para a Colômbia, foi mais desafiador. O Congo melhorou no seu estilo de jogo, né? Então não imaginem que o Congo vai tomar uma goleada da Inglaterra na próxima rodada. Não, vai ser um jogo próximo. Se o Congo vai passar ou não, aí é outra história, né? Mas vamos falar do jogo mais aguardado, né? Do jogo entre Portugal e Colômbia, que acaba num 0-0, mas ao contrário do que o placar poderia indicar, é um 0-0 bastante animado e um grande jogo, né? O jogo desde o primeiro minuto foi muito cheio de finalizações, de oportunidades, corrido, um lá e cá descontrolado, em alguns momentos descontrolado até demais, né? Com alguns erros, principalmente da defesa de Portugal. Isso é algo que tem que ser dito. A Colômbia empata e fica com o primeiro lugar. Com isso, a seleção da Colômbia vai enfrentar Gana na próxima fase, e entra na chave do lado da Argentina, né? Então, uma eventual quarta de final, que poderíamos ter Cristiano Ronaldo e Messi, agora podemos ter Colômbia e Argentina, né? Portugal vai enfrentar a Croácia. Foi um sorteio mais ingrato para Portugal. Não um sorteio, foi o jogo justo que a Colômbia fique com esse primeiro lugar, porque jogou melhor, empurra Portugal para o lado que tem Croácia e Espanha, caso passe. Então, muito complicado. Mas a seleção colombiana foi um time bastante ousado, um time ofensivamente muito organizado e que defensivamente também foi muito bem. Apesar de algumas boas oportunidades e grandes defesas de Camilo Vargas, vale destacar também ótimas intervenções tanto do Vargas quanto do Diogo Costa. O Vargas é um goleiro ainda discutido na Colômbia, para superar o legado de tantos anos do Ospina, mas diferentemente do que o Uruguai fez, né, a Colômbia já se desfez do seu goleiro mais velho. O Ospina ainda está no banco da equipe, mas o Vargas é quem pede passagem no momento. Foi protagonista em diversos momentos, menos do que o Diogo Costa, porque a Colômbia foi bastante perigosa nos contra-ataques. Um time que viu em John Arias e James Rodrigues 2 jogadores que deram ritmo, que encontravam os passes mais perigosos, tanto para o Santiago Arias, que foi que substituiu o Daniel Munhoz hoje, né? O Munhoz é um lateral bastante ofensivo, que apoia demais, e o Santiago Arias teve essa difícil missão de substituí-lo, e o fez muito bem, apoiando, chegando bem na área, em muitos toques para o John Córdoba que fosse, até para as infiltrações do Gustavo Puerta, outro jogador que fez muito boa partida. A Colômbia tem esses volantes que chegam de surpresa, não só no time titular, com Lerma, mas principalmente o Puerta, mas também o Richard Rios, que entrou e fez a função muito similarmente. O Luiz Dias, curiosamente, sendo o principal jogador do time, foi um dos menos destacados hoje, mas ainda assim perigoso como sempre, né? O jogo realmente, de fato, circulou pelo James Rodrigues e pelo Arias.
E esses sim foram em todo momento um pesadelo para a defesa de Portugal, com toques rápidos, um time fluido, um time ágil, que chegava em muitos momentos perto da área, mas sempre faltava algum pequeno detalhe. Ou era uma finalização equivocada, isso aconteceu tanto com o Córdoba quanto com o Luis Soares, que ainda não despontaram bem nessa Copa do Mundo, né? Os centroavantes da Colômbia ainda não geram toda essa confiança, nenhum gol foi deles até aqui, mas foi uma partida, no geral, coletivamente muito forte desse time colombiano, que mostra que pode dar trabalho a qualquer um na Copa do Mundo, né? Tem um jogo difícil contra uma seleção de Gana que é defensivamente forte. Colômbia, o jogo mais difícil da Colômbia até aqui foi justamente contra o Uzbequistão, num jogo em que a seleção colombiana não jogou o seu melhor futebol, mas viu uma defesa também naquele jogo mais forte. Quando surgiram os espaços, a Colômbia conseguiu jogar. Agora, uma Colômbia que melhorou nessas duas últimas partidas pode sim enfrentar frente a frente essa seleção ganesa, e depois, quem sabe no futuro, enfrentar uma Argentina também, no que pode ser um grande jogo. Portugal, por outro lado, evoluiu contra o Uzbequistão, talvez porque o Uzbequistão fez uma Copa decepcionante, mais uma seleção que sai sem pontos na competição, perdeu os 3 jogos, mas agora volta a jogar um pouco abaixo, né? Naquele esquema em que tira o Bernardo Silva e coloca o João Félix. João Félix hoje foi sim um escape importante, um cara que joga muito mais centralizado do que pelo lado esquerdo, né? Abre espaço para o Nuno Mendes ser esse jogador importante pelo lado esquerdo, e o Nuno Mendes fez sim um grande jogo hoje, mas foi um time de Portugal lento em alguns momentos. No segundo tempo, cansado, porque correu atrás da Colômbia boa parte do jogo. Impressionante o físico dos jogadores colombianos também, que não pararam de correr um segundo. E Portugal não. Portugal, em determinado momento, até parecia satisfeito com o resultado, com o empate. Queria só era passar mesmo, o que já tinha a vaga garantida, né? Mas terminar o jogo, porque poderia ter tido um prejuízo maior. Tanto poderia como teve, né? Um gol com um impedimento milimétrico do Davinson Sánchez, cruzamento e a cabeçada após um escanteio, que realmente na hora me pareceu muito estranho, porque não tinha nenhuma impressão de que o Davinson Sánchez estaria impedido, mas de fato no replay a tecnologia, o impedimento semiautomático confirmou que por um pezinho, pela ponta do dedo do Davinson Sánchez, ele realmente estava à frente. Enfim, não há o que fazer, é a regra, né? Muito parecido com o que deu o impedimento do Irã no jogo de ontem. Mas, enfim, acaba sendo uma partida muito decepcionante de Portugal, que novamente, assim como foi contra o Congo, pouco conseguiu encontrar Cristiano Ronaldo na área. Geralmente, interceptações ótimas do Davinson Sánchez. Eu falei muito do ataque, mas a defesa da Colômbia também fez um jogo muito seguro. O Santiago Arias, ofensivamente e defensivamente, também foi responsável por parar grande parte das boas chances do Nuno Mendes, do João Félix e do Rafael Leão no segundo tempo. Enfim, um jogo de Portugal pouco produtivo e pouco criativo, mas que, ou melhor, pouco produtivo talvez não seja a palavra correta, porque Portugal produziu as chances, né? Foi, acho que, um dos jogos com maior média conjunta, né, de finalizações das equipes, tirando assim a Turquia, que fez 30 finalizações num jogo. Acho que a Colômbia e Portugal chegaram próximo das 20 finalizações, então foi um jogo muito animado, né? Tudo isso pra gente falar de um 0-0, parece até estranho, mas de fato foi um bom jogo, foi um jogo que nós vimos Portugal ser perigoso muito mais nas qualidades individuais do que no jogo coletivo. É perigoso, chama atenção. Nós vemos aí, vamos para Portugal e Croácia, que a seleção portuguesa tem muito mais talento, que a seleção croata não convenceu ainda, mas uma das duas vai passar. E se Portugal não se cuidar, pode ser que sim seja eliminado, tá? Então vamos ver aí, aguardar os resultados. Faltam 2 vagas serem decididas, ficarão entre Áustria, Argélia e Irã. O Irã precisa que esse jogo tenha a vitória de alguém. Se empatar, a seleção iraniana está eliminada. É isso aí, pessoal. Até a próxima.